Nerdicamente falando, esses são todos os reinos de Black Clover, começando pelo reino Diamond. É aqui onde se formaram os 8 generais resplandecentes, ou 8 generais brilhantes, que são rivais do reino de Clover. O reino Diamond sofre por ser pobre em recursos naturais. O terreno aqui é seco e infértil, e para se fortalecer e se manter, eles constantemente estão tentando invadir o reino dos outros. Ele fica ao norte do reino de Clover, e grande parte do seu território é completamente abandonado. Ou seja, é um grande terreno baldio. Sendo assim, a liderança do país decidiu se esforçar na construção do exército e na invasão de outros países para roubar recursos. Atualmente, o país é governado por um rei com problemas de saúde, que está a ponto de deixar o seu cargo. E através de um método desconhecido, o estudioso Morris assumiu o controle do reino e atualmente controla o país pelas sombras. Como você já deve ter percebido, esses 4 reinos têm como símbolo os 4 naipes do baralho: coração, espada, ouro e paus. O reino Spade é dividido dos 3 reinos abaixo pela região de Forte Mana, uma verdadeira fronteira de mana que divide o Spade dos outros 3 reinos. Sendo assim, olhando no mapa, Clover fica no centro, do lado direito fica Diamond e do lado esquerdo Hurt. E já que nós vamos ver todos esses reinos explicados, que tal você já se inscrever no canal? Afinal, se você está aqui, você gosta muito de Black Clover. O próximo reino é o reino Hurt. Aqui é o lar da Undine, o espírito da água, e totalmente diferente do país anterior, essa é a terra mais fértil do mundo. A mana da água faz essa ser a terra mais próspera de todas. E esse é um reino que decidiu fazer aliança com o reino Clover. Aqui as pessoas se especializaram em fazer magia a partir da mana natural das coisas, conseguindo controlar o elemento real e não o elemento gerado por magia. O Palácio Real do Reino Hurt é situado no topo da montanha mais alta do reino. Grande parte do caminho está coberto de vegetação e uma longa escada leva até lá. O lugar mais famoso aqui é o Lago Elmora. É um lago subterrâneo, com uma água repleta de mana com capacidades de cura e restauração. E o Reino Hurt tem a floresta mais frutífera e mais famosa do mundo, com as frutas mais deliciosas que existem. Loropética é a rainha desse reino, e ela o governa junto com o espírito da água. A rainha Loropética tem uma mana inacreditável, capaz de cobrir o reino inteiro em diferentes situações. O próximo reino aqui desse vídeo é o Spade. Esse é o outro lado da fronteira. E é aqui que está a Tríade Negra, os 3 possuídos pelo demônio que dominam o reino. E é um país de inverno, aqui é sempre muito frio, e ele é uma verdadeira potência militar, conhecido no mundo todo. Ele detém o maior território dos 4 reinos. Olhando no mapa dessa forma, o reino Spade fica a norte de Clover, e ele ainda tem expandido o seu território na região de Forte Mana. Ele tem conquistado espaços que não fazem parte do seu próprio reino e expandido o seu território. Ele é o único reino de todo o mundo que é governado por 3 magos. A Força de Defesa de Magos é a organização militar do reino Spade, e ela possui um comandante-chefe e muita disciplina e organização. Eles são classificados em 4 divisões. Sua função é proteger a ordem e controlar os cidadãos. Essa ordem mudou consideravelmente depois da rebelião dos irmãos Zogratis, que se tornaram os controladores do país. E o domínio do reino Spade tem se alastrado pelo mapa, chegando até mesmo a dominar grandes partes da região do reino Diamond. O próximo aqui dessa lista é a Floresta das Bruxas, que é um reino independente. Apesar de ser um local pequeno comparado com os outros reinos, a Floresta das Bruxas é um lugar bem vasto. Ele está na Zona Neutra e é governado pela Rainha das Bruxas. A região neutra que separa o reino Spade dos outros reinos é geralmente ocupada por regiões de forte mana. Alguns lugares são normais e não trazem essa característica, mas alguns lugares são repletos de mana, e pessoas com pouca magia passam mal por aqui. Além de ser extremamente complexo lançar magias em um local onde a mana é tão densa, é necessário um controle espetacular da mana para conseguir estar aqui e principalmente controlar as suas próprias magias. A Floresta das Bruxas está numa região completamente neutra, mas é possível cair em algumas armadilhas pelo caminho até chegar até lá. E esse local é composto inteiramente por bruxas. Na sua grande maioria, elas são peritas em magias especiais que envolvem maldições. E é obrigatório que todas as bruxas vivam na floresta. Elas podem sair, mas elas precisam viver dentro da floresta. As que saem são consideradas foragidas.
e perdem os benefícios de serem bruxas da floresta. A Vanessa, por exemplo, por fazer parte dos Touros Negros e não morar na Floresta das Bruxas, perdeu grande parte dos seus benefícios como bruxa. Essa floresta é composta, na sua grande maioria, de árvores gigantescas, e as suas casas são basicamente feitas de madeira. A grande mansão da Rainha das Bruxas é o seu castelo, e é um dos únicos edifícios que tem um interior feito de tijolos. Nesse território, os homens são duramente rejeitados. E a Floresta das Bruxas não possui o seu próprio local de recebimento de grimórios. Sendo assim, a maioria das bruxas, após atingirem a idade, vão até o reino de Clover receber os seus próprios grimórios. O próximo reino dessa lista é um local lendário, que atiçou a curiosidade de muitos fãs da obra lá no início, porque esse é o país do Yami, e ele foi desenhado em cima do mapa do Japão. Os dois locais são extremamente semelhantes, só que o país Hino é um pouco diferente, porque ele está um pouco mais fragmentado. O seu território tem um pouco mais de ilhas. Essa é a terra do Yami Sukehiro, e ele é governado por um shogun, chamado Ryudo Hyuya, e ele é um amigo de infância do Yami. Ele foi apresentado no capítulo 336, e ele parece ser uma pessoa muito fácil de lidar. Mesmo sendo um nobre e tendo um cargo extremamente alto, ele não se importa em ser tratado de forma casual. Ele também se preocupa profundamente com os cidadãos mais pobres do seu país e pensa sempre em ajudá-los e protegê-los. Ele possui um olho capaz de perceber os pensamentos e memórias das pessoas, bem como avaliar a sua força física. Mas ele não possui nenhuma mana e por isso é incapaz de usar a magia. Seu nome pode significar Cabeça do Dragão, e esse é um país diferente de tudo dentro do continente do Reino de Clover. O idioma e a escrita que eles usam é totalmente diferente. E lá, a magia é conhecida como Yojutsu. A mana é conhecida como Yor-Yoku. E em vez de grimórios, os magos usam pergaminhos, chamados de Makimono. Os magos desenrolam os seus pergaminhos e invocam as suas magias. Além disso, o Ki, que o Yami sabe usar e ensinou para o Asta, é altamente conhecido e bem usado no país. A espada mais famosa aqui, como já se espera, é a katana. E além de ser inspirado na Terra do Sol Nascente, esse país guarda vários detalhes e segredos escondidos para se assemelhar ao Japão. Apesar de ter vindo desse país, o Yami não se parece em nada com um japonês. E segundo a própria história do Yami, um belo dia ele saiu para pescar e se perdeu no mar, acabando indo parar no reino de Clover. Essa é uma história muito famosa no Japão e China, que falam que algumas artes, inclusive artes marciais, surgiram de pescadores que se perderam e acabaram indo parar de um país no outro. Mesmo que isso seja extremamente improvável, a lenda é muito forte. Supostamente, o reino de Clover é o mais antigo de todos os reinos, mas não há confirmação sobre nada disso. Durante muito tempo, ele foi governado apenas pelo rei, mas depois da era do Lemiel, ele passou a ser governado pelo rei e pelo Rei Mago, um título que foi dado a um herói mago por ter vencido o poderoso demônio Dulit. E assim, várias gerações de Rei Magos foram sendo levantados um atrás do outro. Além do rei e do Rei Mago, existe o governo das três grandes famílias reais, sendo formado pela Casa Kira, a Casa Silva e a Casa Vermilion. Essas duas últimas, antigamente, eram uma família só, chamada de Casa Silvamillion, mas elas acabaram se dividindo dentro do próprio Reino de Clover. Além disso, existe o Parlamento Mágico, que decide as leis e julga as pessoas conforme os seus próprios crimes. O responsável máximo do julgamento no país é o Damantio Kira, com a sua magia de balança. A moeda desse reino é o Wyu, que são redondas e douradas. O reino de Clover se destaca pela sua diferenciação das regiões esquecidas, as regiões comuns e a região nobre. Geralmente o país só é lembrado pelas regiões nobres, como a capital real, Haki e Tota. E entre as regiões esquecidas está o vilarejo de Hange, onde o Asta e o Yuno foram abandonados no orfanato. Diferente da nobre área próspera, as regiões esquecidas são secas e devastadas, e têm pouca ou quase nenhuma produtividade. O reino de Clover tem o símbolo do trevo de 3 folhas. Esse é o símbolo que estampa os grimórios que estão nessa região. Aqui acontece o fenômeno do grimório de 4 folhas, onde a 4ª folha traz boa sorte. E também o grimório de 5 folhas, que é mais um fenômeno, o grimório de 4 folhas que caiu em desespero. O dono desse grimório, ao cair em desespero, gera um grimório com espaço para um demônio. Sendo assim, o grimório de 5 folhas pode ser usado por um demônio. Na primeira folha está escondido a fé, na segunda folha a esperança e na terceira o amor. Hoje o reino é governado pelo rei Augustus Kira Clover XIII e o atual rei mago ainda está indefinido.
Os Rei Magos conhecidos são o Lemiel, com a magia de luz, a Príncia, com a magia de legião, o Jester, com a magia de barreira, o Edward, com a magia da criação de gelo ou cunha de gelo, dependendo da tradução, o Conrad, com a magia das chaves, e por fim, o Julius Novacrono, com a magia do tempo. E nerdicamente falando, esses são todos os reinos de Clover. Você já se inscreveu no canal? Então veja agora na sequência todas as raças de Black Clover explicadas que nós já fizemos aqui no canal. Vai estar passando na sua tela agora, confere lá.